Salve, salve, ladies and gentlemen. Está bom demais esse solzinho, né? Saiu a chuva, vamos dar uma lagarteada, aproveitar para pegar o sol junto com vocês, lendo mais um capítulozinho da sutil arte de ligar o F. Vamos ligar o F. E aí, como foi dito no nosso último capítulo, o primeiro tópico que o autor está querendo analisar aqui é a responsabilidade. Assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Não importa de quem seja a culpa. Até porque culpa, sucesso, fracasso são sempre situações que nós fomos acostumados a ficar vibrando. Ai, pois é, minha culpa, minha máxima culpa. Tudo isso faz parte daquelas emoções que não tem a Matrix. Ao invés da gente simplesmente perceber que estamos vivendo aquela experiência, não que isso diga respeito a sofrer, ficar perpetuando esse tipo de situação. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é simplesmente sentir, tomar consciência do agora. Então, no capítulo 5 aqui, você está sempre fazendo escolhas. Nós vamos trazer vários tópicos, vários subtítulos aqui que remetem a essa situação de escolha para que a gente possa perceber, sim, se eu estou fazendo escolha, como que eu posso fazer a diferença? Napoleon Hill, Neville Goddard e Transurfing e a própria intencionalização falam muito dessa questão de que nós somos essa consciência vivendo, somos o diretor, o roteirista, o diretor, o ator e o espectador do nosso filme. Então cabe a nós escolher sempre qual é a escolha que eu vou fazer. Eu quero continuar com esse roteiro, eu quero mudar esse roteiro, até quando eu vou continuar esse roteiro? Quais são os ganhos? Aonde que eu estou tendo um ganho? Aonde que eu estou tendo alguma outra coisa que eu não quero lidar nessa transformação? Como eu trago, por exemplo, na intencionalização, enquanto a gente está na fase da separação, aquelas 5 subfases, o não consigo mudar, o não quero mudar, o não posso mudar, uma barganha querendo receber algo antes de fazer a mudança e o controle sobre tudo da vida. Mas à medida que a gente vai compreendendo mais essas dinâmicas, a gente pode sim perceber de que nós podemos fazer a escolha a cada momento. Salve, Elísio! Boa tarde, saudade do amigo! Nós podemos o tempo inteiro fazer a diferença. Nós podemos o tempo inteiro fazer a mudança. Então, qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a escolha que você vai continuar? Enquanto, como Jung já dizia, enquanto eu não tomo consciente o meu inconsciente, eu sou levado por ele. E aí chamo aquilo tudo de acaso, chamo tudo aquilo de destino. Não, não existe isso, gente. Simplesmente é sempre eu que estou fazendo uma escolha, consciente ou inconscientemente. Então, cabe a nós decidir até quando eu vou ser levado por esse inconsciente para chamar isso de destino. Vamos ver um pouquinho mais do que o autor traz? Então, você está sempre fazendo escolhas. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 quilômetros em 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas, um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado sua primeira maratona, encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho na sua vida, quem sabe. Exatamente os mesmos 42 quilômetros. Exatamente a mesma pessoa correndo essa distância. Exatamente a mesma dor nas pernas. Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. E aqui a gente pode perceber também, né? Imagina que tu tem que ir para a academia. Nossa Senhora, para ir para a academia parece que estou sendo forçado o tempo inteiro. Imagina que tu tenha que parar de comer o teu doce. Imagina que tu tenha que parar de tomar todo dia a tua cervejinha. Imagina que tu tenha que deixar de ficar brabo. Algumas vezes parece que as situações são dolorosas, são difíceis. Ou você pode simplesmente escolher mudar. Escolher não entregar mais a sua soberania às outras pessoas. Deixar de ser levado, influenciado pelos outros para que eles estejam lhe causando algo. Será? Você escolhe, o livre-arbítrio é sempre seu. Até que ponto você está escolhendo se continuar, se perpetuar naquele pensamento, naquela comparação, naquele julgamento,
da sua esposa, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, e que pode realmente respira, não pira, tá ok? E o que cabe a mim disso? No final desse capítulo tem algumas perguntas bem bacanas. Então, a gente precisa sim lembrar, como eu trouxe no começo da live, nós somos o roteirista, o diretor, o ator e o espectador da nossa vida. Quando eu me lembro que eu sou esse conjunto todo, que eu sou o observador e que a partir do momento que eu observo aquilo que eu sinto, eu materializo, eu cocrio, então eu preciso começar a perceber, opa, se eu estou cocriando uma realidade que não é a que eu quero, significa que eu tenho que investigar no meu inconsciente o que dentro de mim está cocriando de novo e de novo e de novo essa situação, para que eu possa sair disso, porque isso é uma escolha. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle. Não, nunca está. De que você não tem como resolvê-lo, de que aquilo lhe foi imposto. A vítima adora isso. Isso foi imposto a mim. Nossa, eu não tinha escolha, eu não tinha escolha. Mentira, sempre tem. Sem possibilidade de escolha. De alguma maneira você cocriou isso, as pequenas situações, os vários pequenos nãos a si, cocriou uma situação de que o outro está tomando as decisões por ti. E aí quando o outro vem e diz, olha, ou tu faz isso, eu não te quero mais, aí tu vem dizer, eu não tenho escolha. Não, tu sempre tem escolha. Não existe ameaça que eu tenha que ficar preso numa situação dessa. Simplesmente vai e cumpre. Ok, vai e cumpre a tua ameaça, não tem problema. Eu banco a minha escolha. Só que enquanto eu não aprendo a minha identidade, que eu sei realmente, a me observar, a me amar principalmente, eu sou sempre levado pelas escolhas, pelos desejos, pelas opiniões dos outros. Por quê? Porque eu faço isso para me sentir amado, para me sentir pertencente, para me sentir presente dentro da vida de alguém, porque na minha eu não paro para me observar. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. Livre-arbítrio, sempre. O oposto acontece quando achamos que eles foram impostos. Nos sentimos vítimas e infelizes. Até quando? A escolha é sempre sua. Você tem sempre a soberania. Pode vir milhões de pessoas lhe dizer, não, você deve ir para a direita, você deve ir para a esquerda, você deve seguir reto, você deve ir para trás. Mas a escolha é sempre sua. E quando eu começo a aprender de que eu tenho a minha escolha e o resultado dela diz respeito à minha vida, não à dos outros, a minha escolha, o meu quadrado é sempre até onde eu impacto a minha vida. Se tu começa a ter impacto na vida dos outros, volta para verificar onde é a tua vida. Nisso, nós somos soberanos sempre. Então, primeiro tópico, a escolha. William James tinha problemas sérios. Embora pertencesse a uma família rica e importante, desde o nascimento, William enfrentava complicações de saúde que ameaçavam sua sobrevivência. Um problema oftalmológico que o deixou temporariamente cego na infância, um terrível mal digestivo que lhe causava vômitos constantes e o forçou a adotar uma dieta absurdamente específica, deficiências auditivas, espasmos tão violentos nas costas que passava dias sem conseguir se levantar ou mesmo se sentar. Em virtude da saúde frágil, William James passava a maior parte do tempo em casa. Quase não tinha amigos e se saía mal na escola. Passava os dias pintando. A arte era a única atividade que lhe agradava, e também a única em que se considerava bom. Infelizmente, só ele achava isso. Ninguém comprava seu trabalho, mesmo quando William já chegara à idade adulta. Com o passar dos anos, seu pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela preguiça e falta de habilidades. Enquanto isso, o irmão mais novo, Henry James, se tornou um escritor reconhecido mundialmente. A irmã, Alice James, também construiu uma boa carreira como escritora. William era o esquisitão da família, a ovelha negra, e aqui a gente precisa entender, tá, gente? Muitas vezes a gente acredita que ovelha negra é a parte ruim. Não, a ovelha negra é aquele que tem a liberdade de fazer algo diferente de todos. Mas ele precisa estar apropriado dessa sua liberdade.
quando eu não estou apropriado dessa minha liberdade, eu fico me comparando com os outros e acho que eu sou esquisitão. Não, eu simplesmente vim para fazer algo diferente de tudo aquilo que todos estavam acostumados a viver. Talvez você seja a ovelha negra da sua família. E nesse ponto, talvez você tenha se culpado por muito tempo. E é importante saber que não é preciso se culpar. Ser a ovelha negra muitas vezes é a parte boa. É quando você já teve a permissão inconscientemente de todo o sistema para que você possa ser o diferente. E a partir dessa diferença, você possa trazer aquele sistema como um todo, aquelas memórias como um todo, a um novo patamar. Então, se você é a ovelha negra da sua família, não se ridicularize, não negue a sua existência. Muito antes, pelo contrário, foque nisso que você está sentindo de diferente e transcenda isso, mas com propriedade, com consciência, com percepção de que essa é a sua verdadeira vocação. Não ficar se comparando com seus pares familiares. Numa tentativa desesperada de salvar o futuro do jovem, o pai de William acionou seus contatos para conseguir uma vaga na Faculdade de Medicina em Harvard. Era sua última chance, alertou o pai. Se ele entregasse tudo, não haveria mais esperança. Mas William nunca se sentiu em casa, nem em paz, na Universidade de Harvard. A medicina não o atraía. Passava o tempo todo se sentindo uma fraude. E aqui esse aspecto de se sentir uma fraude é bastante comum quando a gente não sente aquele apoio do pai. Toda vez que eu estou querendo, eu sou repreendido, reprimido por aquele pai e busco de alguma maneira provar para ele, eu tenho as duas opções. Ou eu vou para provar ser melhor, o que era o tipo de cultura daquela época, ou eu simplesmente sucumbo, que é muito normal para quem tem TDAH, por exemplo, como eu tinha essa situação, e não sabe lidar, e aí entra em um aumento da autodesvalia, em um aumento da autodesqualificação, em um aumento da falta de percepção das suas habilidades, reforçando ainda mais as características externas. Mas eu preciso, então, voltar a me observar, voltar a me amar, para voltar a compreender e perceber, sim, eu posso ter condições de ser muito mais do que isso. Afinal, se não conseguia superar os próprios problemas de saúde, como poderia esperar ter energia para ajudar a saúde alheia? Certo dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, William escreveu em seu diário que sentia ter mais em comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos depois, novamente, para a decepção do pai, William abandonou a faculdade. Mas em vez de lidar com o peso da ira paterna, decidiu fugir. Juntou-se a uma expedição antropológica para a Amazônia. Isso foi na década de 1860, quando a viagem transcontinental era difícil e perigosa. Talvez até hoje seja um pouquinho menos pior, né? Se você jogou Oregon Trail no computador quando era criança, imagine a coisa mais ou menos daquele jeito. Com desinteria, bois se afogando e tudo mais. Bem, apesar de tudo, William chegou à Amazônia, onde começaria a verdadeira aventura. Por incrível que pareça, sua saúde frágil suportou o trajeto, mas, logo no primeiro dia da expedição, William contraiu varíola e quase morreu ali mesmo, na floresta. Foi quando os espasmos nas costas retornaram, tão dolorosos que o impediram de andar. Ou seja, estava magro, desnutrido por causa da varíola, imobilizado pelo problema nas costas e abandonado em plena floresta tropical. O restante da expedição seguira sem ele. Sem ter como voltar, ele provavelmente não resistiria à jornada de meses naquele estado. James acabou dando um jeito de voltar para Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai decepcionado, mais do que antes. A essa altura já não era mais tão jovem, tinha quase 30 anos, ainda estava desempregado, tinha fracassado em tudo que tentara realizar e estava preso a um corpo pouco confiável que não tinha muitas chances de melhorar. Apesar das vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo dera errado. As únicas constantes pareciam ser o sofrimento e a decepção. E aqui de novo, né, quando a gente traz na intencionalização, a gente entende que sofrimento, decepção, que essas constantes todas, na verdade, são sempre as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, não as situações que vêm para nos causar a dor de novo, de novo, de novo. William James caiu em depressão profunda e começou a pensar em suicídio. Por que tudo isso, gente? Porque, afinal de contas, se eu não estou tendo reconhecimento externo, se eu não estou encontrando o valor interno,
Algumas vezes a tentativa desse suicídio, ele vem como sendo uma solução. Bom, já que eu não sirvo para ninguém, não presto para ninguém, eu vou tirar a minha vida para deixar de ser um estorvo, então, para aquelas pessoas. Eu sei porque eu já passei por esse mesmo tipo de pensamento, quando enxergava de que não servia para nada. Peraí, só um pouquinho, gente, isso é apenas uma falta de percepção mais ampla. Vocês estão focando que não é que não sirva para mais nada, não serve para aquilo que os outros estão criando de expectativa de que queria que você fizesse, do que queria que você realizasse. Agora, a partir do momento que eu começo a perceber que eu posso ampliar, que eu posso ir para outras possibilidades, sentindo como verdadeiramente aquilo algo genuíno meu, aí eu posso realmente transcender a tudo isso. Agora, enquanto eu não consigo fazer isso, eu sou preso, sou pego repetidamente nessas situações, nessa autodesvalia, nessa autodesqualificação. Que gato, obrigado! Certa noite, enquanto lia um texto do filósofo Charles Peirce, William decidiu fazer um pequeno experimento. No diário, escreveu que passaria um ano acreditando ser 100% responsável por tudo que ocorrer na sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, ele faria de tudo que estivesse ao seu alcance para mudar a situação, mesmo que as chances de dar certo parecessem nulas. Se nada melhorasse naquele ano, ficaria claro que ele realmente era impotente demais das circunstâncias da vida e, diante disso, William tiraria sua própria vida. Isso me faz lembrar algo que eu fiz também nos meus 18 anos, quando tive uma situação onde todos na minha família, né, achavam que eu não prestava para nada. Eu tinha repetido também pela segunda vez na prova de habilitação, na prova teórica de habilitação. Claro, eu fui fazer a prova de habilitação, já dirigia 1 ano e achava que eu sabia tudo, né? A autoimagem idealizada achava que I am the best and fuck the rest. Só que não foi bem assim, né? Errou! Naquele momento, a última pessoa que eu imaginava, minha mãe, ela também veio e me deu uma bronca. E aí, quando eu recebi aquela bronca, eu disse, bom, já que eu não sirvo para nada, né? Já que estão dizendo que eu não sirvo para nada, porque na faculdade de Direito eu estava também tomando bomba em duas, 3 disciplinas, eu tinha passado a minha vida inteira no colégio com recuperação, eu não conseguia grandes coisas. Meu irmão, por mais que eu tivesse ido para lá, para morar naquela cidade junto com ele, para fazer companhia com ele, para ajudá-lo, ele achava que eu nunca estava à altura do que ele queria. Então, como a expectativa dos outros eu não era coerente, não estava alinhado com o que esperava, eu estava imaginando que a melhor solução era tirar minha vida também. Mas aí, naquele momento que eu estava com tudo pronto, já tinha feito inclusive minha carta de despedida, me veio uma vozinha dizendo, vamos fazer um pacto? Vamos fazer o seguinte, tu está agora com 18 anos. Se a vida não valer até os 21, a gente faz isso. Se ela não valer até os 21, a gente faz ela realmente não valer. Agora, se ela valer até os 21 anos, a gente vai em frente. Então foi mais ou menos a mesma coisa do que ele fez. Ele se colocou em 1 ano ali para se tudo aquilo que ele estava se colocando, 100% de responsabilidade, se não desse certo, significaria que ele era um peso para a vida e ele estava a serviço da vida e ele não tinha a menor capacidade de reação. Agora, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, naquele meu momento também eu busquei terapia. Eu disse, não, eu vou então mergulhar para dentro de mim para me entender um pouco melhor. Eu quero saber até que ponto isso que estão dizendo de mim é verdade, até que ponto isso faz sentido com o que eu estou dentro, até que ponto eu acredito no que realmente eu sou. É isso que eu trago na intencionalização, por exemplo, onde o nosso primeiro módulo é a autocompreensão. Ele trabalha com o circuito, o primeiro item é a autoidentidade. Eu preciso saber quem realmente eu sou, além daqueles que dizem que eu sou. Aí eu trabalho a autoobservação, aprender a me observar, parar de ficar o tempo inteiro olhando só para fora. Trabalhar o autoamor, quando eu aprendo a me amar, eu aprendo a encontrar valores em mim. Porque se a gente está o tempo inteiro buscando externamente, a gente não encontra. Para depois eu trabalhar o autocontrole, a autorregulação, eu perceber quais são os meus impulsos do meu cérebro reptiliano, que ele quer o prazer, que ele quer o pertencimento, que ele quer a perpetuação, para depois eu trabalhar a autorresponsabilidade. Como ele está dizendo aqui, eu encontrar de que eu sou 100% responsável por todas as situações na minha vida. E quando eu começo a entender essa dinâmica toda de que eu sou 100% responsável, eu posso o tempo inteiro alterar.
Eu estou lendo, eu estou falando rápido demais. Ok, como é que é falar um pouco mais devagar? Eu estou falando devagar demais. Como é que é falar um pouco mais rápido? Eu estou lendo gaguejando. Como é que é não gaguejar? Eu estou não gaguejando. Como é que é gaguejar? Eu assumir a responsabilidade sobre cada ato e a consequência disso, buscando a minha compreensão, não a busca externa constante de validação. Nosso problema é esse, ficar o tempo inteiro buscando validação externa. Salve, belíssimo! Boa tarde, Marx. Boa tarde, Nova Consciência. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o resultado, William James se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para trilhões de idiomas. E ele é considerado um dos intelectuais, filósofos e psicólogos mais influentes da sua geração. Posteriormente, ele se tornou professor em Harvard, ironicamente, né? E cruzou os Estados Unidos e a Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo e ganhou o prêmio Pulitzer. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu renascimento, a causa de tudo que conquistara na vida. E aqui a gente começa a perceber que nada é por acaso. Algumas vezes, para eu conseguir realmente fazer a minha mudança, eu preciso mergulhar lá no fundo do poço, porque o grande barato é que o fundo do poço tem uma mola e ele nos joga de volta para cima. Então eu preciso sim me perceber lá embaixo, batendo naquele fundo do poço para que eu possa sair disso, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Então quando tu achar que tu está perdido de tudo, na verdade não é que tu está perdido, lembra? Nós somos a consciência, nós somos o escritor, o redator do teu filme, o diretor, o ator e o espectador. Então, se o teu filme está ruim, pega o teu roteiro e diz, chega, eu cansei disso daqui. Toma consciência, como nas técnicas RMR, ressignificação de memória episódica, vive aquela memória, toma consciência daquela memória que está ali te fazendo sentir deprimido, que está te fazendo sentir paralisado, que está te fazendo sentir desqualificado, que está te colocando para baixo. Sente, toma consciência de tudo isso. No que tu toma consciência, tu vai liberar a tua mente que está o tempo inteiro batendo na mesma tecla. Liberando essa energia, tu pode trabalhar o amo, a autossugestão mental original e te afirmar, eu sou capaz, eu sou o que sou, isso é o suficiente, eu sou próspero, eu sou a realização em ação, sei lá, qual é o tipo de forma de ativação de que tu possa voltar a te lembrar. E se nós somos atores do nosso próprio filme, escreve nesse teu novo roteiro de que tu é essa pessoa capaz, de que tu é essa pessoa que talvez tu precise modelar antes, alguém que tu enxerga que, uau, eu queria muito ser que nem essa pessoa, então escreve o teu roteiro, entra no personagem, vive o teu personagem, finge ser esse personagem, até isso se tornar algo natural no teu dia a dia. Quando a gente começa a perceber isso, aí o meu universo, o meu externo começa a mudar, porque o meu interno mudou. A partir da mudança do meu interno, o meu externo muda. Quando tu aprende a te amar, e eu passei depois por isso, na mesma época dos 18 anos lá, quando eu voltei a me amar, uma das melhores festas que eu fiz foi a festa de que eu fui com a roupa do jeito que eu queria. Eu não queria fazer nada para agradar ninguém, eu não queria conquistar nenhuma pessoa naquela noite. Eu queria simplesmente me divertir e ser eu. E por incrível que pareça, foi a noite que eu me senti mais lindo, mais choveu na minha horta, porque eu simplesmente estava reluzindo. O externo é espelho do interno. Então, quando você ajusta a sua frequência para isso, todo o restante se recodifica para essa mesma realidade. São realidades paralelas. Tu saiu do teu filme de terror que tu estava assistindo lá, da vítima, do sofrenildo, e colocou naquele filme de sucesso, aquela pessoa, o sortudo, a pessoa que dá sempre certo em todas as coisas. A escolha é sempre nossa, como ele trouxe aqui. Então existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal. A de que nós, individualmente, somos responsáveis às circunstâncias externas. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu percebo que, como eu trago na intencionalização que Gandhi trouxe, se você quer a mudança, seja a mudança. E a intencionalização complementa, viva com a intenção, ressignificando a sua ação. Aqui o pessoal da segunda-feira se cumprimentando, o Elísio, com o Marques, com a Nova Consciência, maravilha.
Fazer escolhas, exatamente, né, Elísio? Fazer as escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Qual escolha eu quero fazer? Qual é o caminho eu quero continuar, eu quero perpetuar? Do sofrenildo, da vítima ou do autorresponsável, que escolheu algumas vezes apenas como não chegar onde queria chegar. Tá tudo certo. Eu ajusto, e vou de novo, e ajusto, e vou de novo, e ajusto, e vou de novo. Reconhecendo esse ego dominante, preocupando com tudo e todos. Exatamente. Quando a gente fica nesse ego imaturo, né, ele busca aprovação externa, por isso que ele está sempre querendo agradar tudo e a todos. Agora, quando eu passo a perceber que eu sou o experimento, eu sou o observador daquilo que precisa ser observado para ser mudado, então eu vejo a importância da minha observação. E a partir da minha observação, eu posso sim fazer a transformação. Somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e as nossas reações a eles. Eu acredito que sempre dá para... Não é uma questão de controlar, mas eu posso sim perceber se está tendo esse resultado, significa de que de alguma maneira eu cocriei isso. E se eu cocriei isso, eu estudo e eu ajusto para que eu possa cocriar de uma outra forma, de uma outra maneira, e assim sucessivamente. Então esse é o ponto de que eu tenho controle, mas não o controle de que o resultado tem que ser especificamente do jeito que eu quero, mas se aquilo não chegou o mais próximo possível ao desejado, eu posso verificar qual é a minha atitude que eu devo mudar para que possa trazer uma outra possibilidade. Porque senão, como dizia o Einstein, querer um resultado diferente sem mudar a ação é burrice. Eu preciso mudar a minha ação para que possa promover um resultado diferente. E aí a gente pode crescer mais um pouquinho. E aqui a gente tem que lembrar também que o externo é sempre um reflexo do interno. O externo ele vai refletir aquilo que tu está vibrando mais. A tua paixão. Se tu está com foco na crítica, no julgamento, na repreensão, tu vai ter mais disso. Agora, se tu está no foco na realização, na transformação, na evolução, aí tu vai começar a ir percebendo todos os caminhos, a sincronicidade, as coisas acontecendo para te levar a essa outra possibilidade, a esse outro patamar. Tendo ou não essa consciência, sempre somos responsáveis pelo caminho que tomamos. É impossível não ser, gente. Porque 70% do, das nossas situações que acontecem é fruto do nosso inconsciente. Depois eu tenho 25% que é do subconsciente e 5% do meu consciente, mas eu tenho sempre a capacidade de alteração. Ponto de observar e de... aqui, peraí só um pouquinho, observar de... e contrair a reação, ele tá... O comentário, Elísio, aparece bem em cima de uma coisinha que eu não consigo ler ele todo aqui. Boa tarde, Regina, querida. Não interpretar conscientemente os acontecimentos já é uma interpretação. Ou seja, eu estou negando aquela experiência daquilo que está surgindo. Não reagir aos acontecimentos já é uma reação, é uma escolha. Eu quero continuar perpetuando uma reação de luta contra aquela outra pessoa ou simplesmente perceber que eu posso trazer harmonia, eu posso trazer amorosidade, eu posso vibrar em uma reação mais plausível e palatável. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca e um monte de crianças ria da sua cara, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. Eu vou utilizar qual das estratégias do meu cérebro reptiliano, a luta, a fuga ou a paralisia. Eu vou lutar contra aquelas outras pessoas para provar algo, eu vou sair correndo de vergonha daquilo lá, ou vou ficar perplexamente ali, apavorado com aquela situação. A interpretação é sempre nossa. Nós temos a escolha de como nós podemos fazer. Gostemos ou não disso, estamos sempre assumindo um papel ativo no que acontece conosco dentro de nós. Estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Avaliamos tudo o que nos acontece, mas sempre numa busca externa. A gente precisa sair dessa busca externa e trazer para uma situação interna. Aonde eu estou vivendo isso? Como eu posso me transformar? Aonde eu posso fazer diferente? Como eu posso mudar?
E à medida que eu entendo essas situações de mudança, aí eu posso fazer diferença. Aqui, agora consegui ler, Elísio. Ponto de observar e não cair na reação. Exatamente, como ele está trazendo aqui agora. Então, estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos valores que norteiam os nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. Até porque, lembra que a gente já falou, a nossa definição de sucesso e fracasso é nossa. Então, se você está tendo um resultado que para você é um sucesso, pode ser que para outra pessoa seja um fracasso. Se você, de repente, fez uma corrida de 2 quilômetros e para você é um sucesso, talvez para aquela outra pessoa que tenha colocado uma expectativa de correr 40 e correu 2 é um fracasso. Então, percebam a subjetividade das coisas. Ela poderia também, dentro de um viés cognitivo de confirmação de que ela está percebendo a sua evolução, de ela chegar a aceitar, ok, 2 quilômetros foi o que foi possível, minha meta é chegar nos 40, mas neste momento foi o que foi possível. O que eu devo treinar mais? O que eu devo melhorar? O que eu devo aperfeiçoar para que eu possa evoluir? Aí a gente começa a perceber mais uma vez a autorresponsabilidade para a transformação, e não para a punição, para julgamento, para a culpa, para a depreciação, desvalorização. A questão é, estamos escolhendo sempre de modo consciente ou não. Sempre, tá? Registra isso, sempre. Ou eu tenho consciência da minha escolha, ou é o meu inconsciente que está tomando, mas a escolha é sempre nossa, de forma consciente ou inconsciente. Isso tem íntima relação com o fato de que é impossível não se importar com alguma coisa, mesmo. Não se importar com nada ainda é se importar com alguma coisa. E o não se importar com nada, na verdade, é uma negação àquilo que importa, é uma negação da minha capacidade de transformação, uma negação da minha capacidade de autorrealização de algo diferente. E eu quero, mais uma vez, ficar botando a culpa como vítima no universo, nas circunstâncias do todo, ao invés de eu perceber, apenas realinhar como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer diferente. Então, ele traz algumas perguntas bem bacanas aqui. A pergunta que nos cabe fazer é, primeira, eu escolho me importar com o quê? Com a opinião dos outros ou com o que eu posso efetivamente me transformar? Com a causa e o efeito da minha ação, buscando como Thomas Edison, como o princípio da fenda dupla, de que outra forma eu posso fazer? O que é verdade nisso? O que depende de mim agora para fazer diferente? O que depende de mim agora para fazer diferente? De que outra forma eu posso alcançar um outro resultado? Pergunta número 2. Escolho basear as minhas ações em quais valores? Como a gente já leu no último capítulo, em valores bons, em valores ruins, em ética, em moral, ou em obter o resultado a qualquer preço? Quais são os valores que norteiam as minhas escolhas? Dá uma olhadinha, ouve de novo lá o capítulo anterior, pega lá a questão dos valores e repete essa pergunta aqui. Quais são os valores que estão te norteando? Terceira pergunta, eu escolho avaliar a minha vida segundo quais parâmetros? Quais são as métricas que você está trazendo? Uma coisa é você chegar e se comparar com um atleta de 100 metros raso, sendo que você está começando, quais são os parâmetros que você está utilizando? Alguém que já tem 5, 10, 15, 20 anos de experiência, e você ali no começo se comparando com aquela outra pessoa, uma coisa é modelar, outra coisa é se comparar. E aí nessa comparação eu perco a oportunidade de crescimento. E muito antes, pelo contrário, volto a reforçar a autodesvalia, a autodesqualificação. Observa. Olha qual é o tempo. Não, mas acontece que tem gente mais nova do que eu que está fazendo. Ok, tá tudo bem. Simplesmente verifica o que eles estão fazendo que puderam alcançar esse resultado. Algumas vezes o que nos impede, gente, nosso maior objetivo não é aquilo a alcançar, mas sim as crenças que eu preciso me despir. Nós somos seres ilimitados, vivendo uma experiência limitada, com uma consciência limitada. Eu preciso me despir daquilo que me impede de voltar a ser o que eu sou originalmente. Eu não preciso conquistar talentos, eu não preciso conquistar ser um ser ilimitado, eu já sou. Eu preciso parar de acreditar no personagem. É como se eu fosse um rei, um príncipe, e eu acredito que estou interpretando o papel de mendigo e que eu sou mendigo. Até quando? Até quando você vai continuar sendo roteirista da sua historinha de mendigo, sendo multimilionário? Até quando? Quarta pergunta. E será que escolhi parâmetros bons? E nesses parâmetros bons, simplesmente, de novo, o externo é espelho do interno.
para de ficar buscando a prova externa. Primeiro vai validando internamente, e assim como o tempo leva para a semente brotar, não adianta tu ficar olhando, essa semente é boa? Será que ela vai nascer? Será que ela não vai nascer? Será que vai germinar? Será que está germinando rápido? Tu não levou 9 meses para nascer, então tu precisa aprender a confiar nesse tempo dos projetos, mas te sentindo e realizando todas as outras atividades que tu precisa para o teu dia a dia disso. E a última pergunta, bons parâmetros e bons valores. Você está com bons parâmetros? Você está com bons valores? Então, quando eu tenho esse conjunto da obra toda, eu posso sim me perceber melhor, eu posso sim ver como evoluir melhor, eu posso sim me transformar melhor. Ficaram as dicas aí? Hashtag pegou a dica. Então, obrigado mais uma vez por mais esse capítulo. No próximo capítulo nós vamos falar ainda sobre esse tema da autorresponsabilidade, a falácia da responsabilidade versus a culpa. E a culpa, raiva e o medo são atributos que a Matrix nos coloca exatamente para a gente continuar vibrando nesse pensamento, nesse sentimento, nessa atitude, nesse comportamento, nos impedindo ser, expressar e manifestar o nosso melhor. Quando eu começo a entender essa dinâmica toda, eu consigo ir em frente. Olha aí, peguei as dicas, maravilha, só vitória, olha aí que legal. Obrigado, Obrigado, querido Ricardo. Salve, salve, Elísio. Salve, salve, meu brother. Saudade de ti nas segundas-feiras lá. Obrigado mais uma vez a todos pelo carinho, pela atenção, pelas curtidas, pelos compartilhamentos e pela presença de vocês. Vamos juntos, continuar a se desvelar mais e mais, dando passinhos, sempre um pouquinho de cada vez, nessa leitura comentada com o viés da intencionalização, com essa olhar da intencionalização, para que a gente possa sempre perceber como que eu posso me transformar mais e mais. Uma ótima tarde para todos, amigos. Sempre, Ricardo, pelo trabalho. Obrigado, muita luz a todos aí também. Beijos, abraços, uma ótima tarde. Nos vemos quinta-feira com mais um capítulozinho. Tchau, tchau.